rompe a adutora da barragem do Rio São Bento e Casan interrompe fornecimento de água para 6 municípios. Presidente Jair Bolsonaro recebeu em sua casa na zona sul do Rio de Janeiro o conselheiro de Segurança Nacional do governo de Donald Trump, John Bolton. Organização das Nações Unidas divulgou relatório de violência contra a mulher. Definida a empresa que irá administrar a rodoviária de Criciúma. Líderes mundiais chegam à Argentina para o G20. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 30 de novembro de 2018. Para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, uma boa noite. A Casan confirmou que uma adutora na barragem do Rio São Bento rompeu durante a madrugada, o que comprometeu o abastecimento em 6 municípios da região Danrec. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. O rompimento de uma adutora localizada próximo à barragem do Rio São Bento deixou boa parte da região sem água nesta sexta-feira. O problema foi registrado durante a madrugada. 3h30 da manhã eu já recebi o primeiro telefonema da equipe técnica, que já estavam se deslocando para o local, comunicando o rompimento de uma adutora de 60 centímetros, que traz água para ser tratada no seu defeito. E imediatamente já iniciaram os procedimentos de fechamento para já iniciar o conserto. Os trabalhos começaram durante a madrugada para bloquear a água. A expectativa é que a adutora entre em funcionamento ainda nesta sexta-feira, mas a normalização dos serviços deve ser feita só no fim da tarde de sábado. Com o rompimento, o fornecimento de água foi interrompido nesta sexta-feira nos municípios do Sistema Integrado do Sul do Estado. Criciúma, Nova Veneza, incluindo o distrito do Caravaggio, Forquilinha, Maracajá, Siderópolis e parte de Sara. Em função de alta pressão, o fechamento de uma adutora dessa ele tem que ser gradativo, não pode ser imediato. Isso leva, entre o processo de fechar os registros até esvaziar a adutora, em torno de 3 horas. 6h30 da manhã já tinha nossas equipes lá com 3 retroescavadeiras, eu estive lá também juntamente com a Alessandra e com os engenheiros, e já estávamos iniciando o serviço de substituição da parte da tubulação que rompeu. Imaginamos que até em torno de 2 horas, 3 horas da tarde, nós consigamos fazer o serviço e aí iniciaremos o processo de reabertura, que deverá ser encerrado em torno de 5 horas da tarde. Então, em 5 horas da tarde, teremos já a estação do São Defende voltando a tratar os 1.100 litros por segundo que nós precisamos para abastecer o sistema integrado de Criciúma. Evidente que, nesse momento, o nosso sistema estará seco e passará, então, a voltar o fornecimento de água gradativo, devendo se normalizar no decorrer do dia de sábado. O superintendente explica que não há como precisar o que levou ao rompimento da adutora, mas ele acredita ser uma consequência normal da movimentação do solo e da frequente ação da pressão da água. Não é uma questão de manutenção, é uma questão inerente do próprio sistema, porque essa adutora tem uma pressão de mais de 130 metros de coluna de água. Isso quer dizer o seguinte: se você fizesse um furo nessa adutora, elevaria um jato de água com mais de 100 metros de altura. Essas pressões, ocasionadas pelo tráfego, pelo trânsito na região, algum trânsito de caminhão mais pesado, pode, trepidando o solo, fazer o rompimento. Não temos a certeza apenas que temos é de que, devido à altíssima pressão, às vezes rompem as adutoras. Durante o período em que as equipes da Casan atuam para restabelecer o sistema, a orientação é para que a população economize água. E para quem tem uma reserva em casa, a interrupção no abastecimento deve ser quase imperceptível. É isso que eu volto sempre a insistir. As normas técnicas recomendam que você tenha uma reservação de no mínimo 150 litros pessoa por dia.
Quer dizer, se na sua casa tem 4 pessoas, você deveria ter no mínimo um reservatório de 600 litros. Ora, quem compra de 600 já põe 1.000, fica a favor da segurança. As pessoas que tiverem o seu reservatório, certamente não terão problemas com falta de água. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro recebeu em sua casa, na zona sul do Rio de Janeiro, o conselheiro de Segurança Nacional do governo de Donald Trump, John Bolton. Lá, eles falaram sobre relações comerciais com a China e também a situação da Venezuela. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, chegou cedo à casa de Jair Bolsonaro, na zona sul do Rio de Janeiro. O presidente eleito serviu um café da manhã, que também contou com a presença do futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o futuro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e o futuro ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. Bolton também veio acompanhado pelo porta-voz do Conselho de Segurança, o diretor do Conselho do Hemisfério Ocidental, o encarregado de negócios dos Estados Unidos e o diretor para assuntos com o Brasil. Mr. President, how are you, sir? Very nice to see you. Thank you for receiving us. We're glad to be here. Tá bom, tá vendo? Sure, that sounds good. Sim, sim. Tira o braço da tela. Ok. Do that too. Fique à vontade. Geralmente não é tão fácil assim, das No encontro foram discutidos assuntos como o comércio entre os dois países, a situação da Venezuela, relações comerciais com a China e segurança. Segundo Bolsonaro, a ideia é promover uma grande aproximação entre os países. Nessa semana, por exemplo, seu filho, o senador Eduardo Bolsonaro, esteve visitando os Estados Unidos. Esse relacionamento mais próximo, nós somos geograficamente, geopoliticamente, temos que nos aproximar. Então, isso parece muito importante. Desde a eleição de outubro, o presidente eleito pretende colocar o Brasil em um alinhamento firme com o país americano, governado por Donald Trump. Uma guinada sem precedentes na história recente das relações bilaterais. John Bolton, que já havia dito que a vitória de Bolsonaro era um sinal positivo para a América Latina, após o encontro publicou em uma rede social que convidou o presidente eleito em nome de Trump para uma visita aos Estados Unidos. Ele afirmou ainda estar ansioso para uma parceria entre os dois países. Jair Bolsonaro também comentou a visita do conselheiro de segurança. O presidente eleito publicou que a reunião foi produtiva e estava grato pelo encontro. O segundo compromisso do presidente eleito foi na Escola Superior do Exército, onde ele acompanhou a formatura de militares. Depois da cerimônia, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva. Ele disse que na reunião com o assessor de segurança americano, ouviu reclamações sobre o protecionismo brasileiro. A questão das barreiras, das taxas alfandegárias, a dificuldade de fazer negócio aqui, isso também transmitir a ele, está bem conduzido com a equipe econômica, no sentido de nós facilitarmos o comércio com os Estados Unidos e com o mundo todo, sem prejudicar a nossa economia, obviamente. Na coletiva, Jair Bolsonaro também falou sobre a reforma da Previdência. Ele afirmou que vai apresentar ao Congresso uma proposta diferente da atual, mas não deu detalhes. Quem pretende acompanhar o andamento de propostas como a da Previdência é o vice-presidente eleito Hamilton Mourão. Ele defendeu que Jair Bolsonaro edite um decreto criando um centro de monitoramento do governo federal. Na explicação do general, é como se fosse uma espécie de conselho de administração do governo que terá o vice como responsável por monitorar os projetos essenciais da gestão pública. A ideia é que o centro monitore e cobre os demais ministérios. Em Brasília, a equipe de transição continua a trabalhar. E o ministro Paulo Guedes confirmou mais 2 membros para a equipe do Superministério de Economia. O
O economista Marcos Cintra, que irá assumir a Secretaria da Receita, e o economista e cientista social Marcos Troio será o secretário do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Marcos Cintra é bacharel em Economia, mestre em Planejamento Regional e possui 4 títulos superiores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele também é professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. Marcos Troio é graduado em Ciências Sociais e Economia pela USP. Ele também é membro do Conselho Consultivo do Fórum Econômico Mundial, além de diretor da BRIC Lab da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e pesquisador da Universidade de Sorbonne. Essas 2 secretarias vão ficar subordinadas ao Ministério da Economia. Paulo Guedes já confirmou que as pastas de Planejamento, Fazenda e Comércio Exterior têm juntas 20 secretarias, mas o economista já disse que devem existir apenas 6 secretarias especiais. Segundo Paulo Guedes, ele e sua equipe trabalham em uma proposta para desvincular boa parte das despesas públicas, facilitando o remanejamento de recursos conforme a necessidade do governo. A ideia em estudo é apresentar uma proposta de emenda à Constituição para mexer na estrutura orçamentária e, assim, ampliar o mecanismo que permite o remanejamento de recursos que estão engessados para outras áreas que estejam necessitando. É que, segundo dados do Tesouro Nacional, só neste ano, mais de 16 bilhões de reais podem ficar parados nas pastas porque os projetos não andam. O próprio Ministério do Planejamento tem uma proposta para ampliar a DRU, desvinculação de receitas da União, mecanismo que já existe e permite à União aplicar 30% das receitas com impostos, mas o instrumento, no entanto, tem tido baixa eficácia. Hoje, em entrevista a uma rádio, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, que vai incorporar o atual Ministério da Cultura, defendeu um pente fino na Lei Rouanet. Criada em 1991, a legislação permite a dedução de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas para apoio a atividades culturais. Segundo o Ministério da Cultura, em 2017 foram arrecadados 1,156 bilhão de reais por meio da Lei Rouanet. O futuro ministro Osmar Terra defende uma auditoria na lei como forma de valorizar a cultura. Para ele, é preciso ver como é que foi gasto esse dinheiro em todos esses anos. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro defendeu mudanças na legislação e criticou o repasse de verbas para artistas famosos. Na entrevista, Terra concordou com a posição do presidente. A seguir, definida a empresa que irá administrar a rodoviária de Criciúma. A Organização das Nações Unidas divulgou um relatório de violência contra a mulher. A cada hora, 6 mulheres morrem vítimas de feminicídio no mundo. Nas imagens das câmeras de segurança, Luiz Felipe aparece correndo atrás da esposa no estacionamento, a advogada Tatiane Spitzer. Eles entram no elevador do prédio onde moravam, em Guarapuava, no Paraná. Logo em seguida, ela começa a ser agredida. Quando a porta abre, ela tenta fugir e é puxada à força, onde novamente é agredida. 15 minutos depois, ela cai do 4º andar do prédio onde morava. Luiz Felipe foi preso, suspeito da morte dela. O site Relógios da Violência retrata as agressões sofridas pelas mulheres em todo o Brasil. A cada 2 segundos, uma mulher sofre violência física ou verbal. No caso do assédio, 1,5 segundos basta para uma mulher ser a próxima vítima. A Edilane vivenciou agressões verbais dentro de casa. Foi o suficiente para ela terminar o casamento de 6 anos e recomeçar uma nova vida. Depois da decisão, eu ainda tive que enfrentar a não aceitação dele. E aí, junto com a não aceitação, vem todo um jogo familiar, vem toda uma ameaça de violência constante e um medo absurdo. A história dela virou palestra, que hoje é feita para alertar sobre o assunto. Segundo ela, é preciso encorajar as mulheres para que procurem seus direitos antes que o pior aconteça. Todas as vezes que eu tentava dar um basta nessa relação,
ele ameaçava suicídio. E aí, junto com o fato de ser traída, eu trazia comigo a culpa. Não, se acontecer alguma coisa com ele, o que vão dizer, o que vão pensar? Que a culpa é minha. Isso já, por si só, é um abuso, é uma violência, é uma relação tóxica que vai minando todas as nossas energias. No ano passado, segundo a Organização das Nações Unidas, 87 mil mulheres foram vítimas de feminicídio. Mais da metade delas foi assassinada por conhecidos, ex-maridos, companheiros ou familiares. Isso representa 6 mortes a cada hora. A gente pensa que a violência contra a mulher física é a pior. Ela é tão ruim quanto a violência abusiva emocional, com palavras, mas se a gente pensar que a cada 3 mulheres, uma ao longo da vida sofreu violência abusiva doméstica, física, emocional, enfim, esse dado ele é muito preocupante, porque a humilhação, palavras torpes, faz com que a mulher seja machucada na alma. O advogado Leonardo Pantaleão explica que existem vários mecanismos jurídicos para lidar com o assunto. E hoje temos delegacias especializadas, nós temos inclusive compostas por delegadas de polícia e também investigadoras, tudo isso para que se dê um conforto maior para essa vítima poder narrar aquilo que ela vem sofrendo. Nessa semana, o presidente Michel Temer assinou um decreto para instituir o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher e o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. O presidente destacou que, embora a violência esteja presente em qualquer espaço físico, é dentro de casa que ocorre a maior parte dos casos. As estatísticas revelam abundantemente que em todos os estratos sociais há muitas vezes violência contra a mulher. Ela está nas ruas, no trabalho, nas escolas, mas principalmente dentro de casa. Inimaginável que uma mulher hoje, no século XXI, se submeta a agressões no ambiente doméstico. Hoje o Estado já reconhece e já confere a ela mecanismos de inibição. Definida a empresa que irá administrar a rodoviária de Criciúma. O nome foi confirmado pelo executivo do município. O processo de licitação para a concessão do terminal rodoviário Algemiro Manique Barreto de Criciúma chegou ao fim e já tem um vencedor. A última fase do processo foi realizada nesta quinta-feira, com a abertura dos envelopes com as propostas de preços. A empresa que ficará responsável pela estrutura é a criciumense Roteiros do Sul. Ela venceu a concorrência ao dar o lance mais alto entre as participantes. Ao ser lançado o edital, 7 empresas, algumas aqui de Criciúma e a maioria de fora, manifestaram interesse em participar, né? Feita a abertura do envelope 1, que é o envelope da habilitação, restou participantes do processo 4 empresas habilitadas. 3 delas, das 7 iniciais, 3 foram inabilitadas. E ontem nós fizemos a abertura do segundo envelope, que é o envelope de preços. E a empresa Roteiros do Sul se sagrou vencedora do certame, ofertando um preço bem acima da outorga mínima que era pedida pelo município. A outorga do município era R$700 mil e a empresa vencedora Roteiros do Sul ofertou R$1.700.000, 1 milhão a mais do que o previsto. A administração municipal agora abre prazo de 5 dias úteis para que as empresas derrotadas na licitação, caso queiram, entrem com recurso da decisão. Se não houver recurso, encerrado o prazo e homologada a licitação, a Roteiros do Sul paga à Prefeitura de Criciúma o R$1.700.000 e recebe a concessão para explorar a rodoviária pelo prazo de 20 anos. A partir do momento que o contrato for assinado, a empresa passa a gerenciar todo o terminal rodoviário. Tem no edital previsto uma série de melhorias a serem aplicadas no terminal rodoviário, como climatização, serviço de rádio, colocação de roletas para embarque e desembarque, novas plataformas. Então tudo isso está previsto ali. E a partir desse momento a empresa começa a explorar tudo que diz respeito ali ao terminal rodoviário. Esses investimentos são iniciais, são feitos logo agora no início e a empresa tem um prazo de 20 anos para explorar aquilo ali.
Já no início da concessão, algumas mudanças estruturais devem acontecer. Setores da prefeitura, que hoje funcionam na rodoviária, por exemplo, devem ser realocados. Hoje nós temos no segundo pavimento ali, a diretoria de trânsito está ocupando um espaço ali que deve sair. A concessão deve trazer ainda uma economia ao município que hoje, conforme Selva, gasta aproximadamente R$50 mil por mês com funcionários e manutenção da estrutura. Ele lembra ainda que o valor da concessão à empresa já tem destino certo. A grande notícia, eu acho que para o povo de Criciúma é que com o dinheiro arrecadado com a concessão daquele espaço do terminal rodoviário, esse dinheiro será aplicado para a construção de uma passarela que vai ligar a rodoviária ao outro lado da Avenida Centenário, ali próximo à agência, se eu não me engano, a agência bancária que tem ali, e que vai possibilitar a travessia de pedestre tranquilamente no mesmo nível da Avenida Centenário. E os carros que transitam na avenida, eles irão fazer um mergulho ali para ultrapassar essa passagem. O projeto ainda está em fase inicial, em análise pela Secretaria de Infraestrutura, que deve ainda realizar audiências públicas para discutir a execução. Mas se sair do papel, pelo menos o recurso já está garantido. O projeto ainda está sendo estudado, mas o mais importante, que é o recurso, já está garantido. A seguir, os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Líderes do G20 chegaram à Argentina para uma cúpula que terá como protagonista o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve se reunir com o presidente chinês em meio às tensões provocadas pela guerra tarifária. Buenos Aires começou a receber os líderes do G20. Após a chegada do presidente francês Emmanuel Macron e do príncipe saudita Mohammed bin Salman na quarta-feira, foi a vez do líder turco Recep Tayyip Erdogan, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, seu colega indiano Narendra Modi e o presidente do Canadá Justin Trudeau, entre outros. Aqui estamos prestes a começar esta maratona que vai durar quase 4 dias, recebendo os líderes mais importantes do mundo, todos juntos ao mesmo tempo no mesmo lugar, algo que nunca aconteceu em nosso país. E esperamos que tenham uma boa impressão de que haverá ainda mais interesse em participar conosco neste processo de crescimento. O presidente americano Donald Trump é o principal protagonista da cúpula que vai de sexta a sábado e que será marcada pelo impacto de sua guerra tarifária na economia mundial. Seu encontro com o presidente chinês Xi Jinping é o mais aguardado. Especialistas não esperam que a reunião acabe com as tensões entre as duas maiores economias do planeta, mas avaliam que seria um bom sinal para o futuro. Por outro lado, os Estados Unidos farão um movimento comercial significativo no âmbito desta cúpula, ao assinar o novo acordo comercial com o México e o Canadá, que substitui o NAFTA, rejeitado por Trump após 24 anos de vigência. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira. Prêmio ASIC de Matemática é entregue aos estudantes vencedores desta edição. Nós tivemos hoje a entrega de 127 medalhas, sendo 15 medalhas de ouro, tivemos 69 medalhas de bronze e 43 medalhas de prata. Esse resultado ele já havia sido divulgado previamente, os alunos tinham conhecimento de que tinham sido selecionados. A surpresa deste Prêmio ASIC de Matemática, dessa quinta edição, que foi um pouquinho diferente das demais, é que eles receberam o tablet como prêmio. Incêndio em empresa de Criciúma mobiliza Corpo de Bombeiros. O foco do incêndio a gente não descobriu ainda, nós vamos precisar aí da avaliação do perito, né? Mas à medida que o pessoal começou a ver as chamas nos filtros de pintura, a nossa brigada agiu imediatamente chamou os bombeiros. E o pessoal, os bombeiros de Criciúma e Forquilinha, eles agiram prontamente e conseguiram conter o incêndio aí rapidamente. Terça-feira,
projeto de nova sede da Câmara de Vereadores foi apresentado aos servidores. Ele é um projeto ainda que está em fase de anteprojeto, ele ainda está sendo estudado. Nós estamos em fase agora de projetos complementares que podem ocorrer mudanças ainda no projeto. Ele é uma ideia inicial já aprovada com todas as... Ele contempla todo o programa de necessidades, mas ele ainda pode ter alterações no decorrer de fase executiva. O Procon de Criciúma divulga segundo ranking do preço de combustíveis. Após a primeira divulgação do nosso ranking, o preço do combustível baixou. Estava a R$ 4,09 a gasolina comum e baixou para R$ 4,01, a mais barata. Então teve essa oscilação, os preços baixaram realmente, os postos estão se conscientizando, estão percebendo que essa redução que a Petrobras deu de quase 30% tem que chegar alguma coisa no posto de combustível e tem que chegar principalmente nas bombas. O consumidor ele tem o direito de receber esse desconto e é isso que o Procon está fazendo. Quarta-feira, vereadores de Criciúma cobram o executivo sobre a demora na retomada da fiscalização eletrônica no trânsito da cidade. A questão das lombadas eletrônicas, quando a gente fala, não é só a questão de arrecadar para o município, não é essa a preocupação. A nossa preocupação sim é reduzir a velocidade dos motoristas imprudentes que passam em alta velocidade em bairros que tem muita gente, que precisa pegar uma via, por exemplo, cito lá no bairro Paineiras, perto do bairro Primeira Linha, ali no bairro Primeira Linha, tem 2 lombadas eletrônicas e estão desligadas. Então, a partir do momento que a pessoa, o cidadão do bairro, ele quer ingressar no anel viário, ele vai ter que entrar numa rodovia em alta velocidade. Então isso traz um transtorno muito grande, pode acontecer uma tragédia. Ordem dos Advogados do Brasil de Criciúma realiza eleição que definirá novo presidente da instituição. Nós estávamos antes do horário previsto, 9 horas, já tinha advogado na fila esperando para votar, ou melhor, querendo votar antes, né? Mas não tinha possibilidade, até porque as urnas realmente já vieram programadas do TRE para aquele horário específico ali. Então eu acredito que agora no decorrer do dia vai ser mais espaçado, né? Os advogados virão em menos quantidade como foi agora na primeira hora. Muitos resolvem vir de manhã para acabar se livrando mesmo, né? Porque tem compromisso, tem audiências, enfim. Mas acredito que o final do dia vai ser bem tranquilo. Quinta-feira, corte de verba por parte do Senai coloca Escola Técnica do Bairro da Juventude sob risco. É claro que a gente quer se adequar. No caminhar do curso, pode-se ir colocando os alunos na indústria, buscando indústrias, para que esse aluno tenha esse apoio e essa aprendizagem até possa ser mais completa do que já é. Só que isso não pode ser uma condição. Não é isso que a gente pretende. Rafael Búrigo é o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Criciúma. Foi uma eleição bastante acirrada no estado, né? Nós estávamos, a nossa chapa em Criciúma, apoiando integralmente a chapa 81, capitaneada pelo Rafael Horne, eleito presidente. Foi uma eleição bastante difícil, bastante dura, resolvida só nos últimos instantes, com uma diferença bastante apertada, mas ainda assim uma vitória. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.